Boa noite, galera! Boa noite! Estamos aqui em mais uma programação do Inova Geração. Programação essa totalmente online, mas ainda, como vocês viram aí no vídeo logo de início aí da nossa programação, o nosso retorno semana que vem, dia 24/10, nós retornaremos com as nossas programações presenciais. Mas lembrando também que nós vamos continuar transmitindo online também, né? Para você ainda que está com medo de estar aqui com a gente, está ainda preocupado, não se preocupe que o Inova ainda continuará transmitindo as programações do sábado na internet também, nosso canal do YouTube, nosso canal da Igreja Batista. Mas para você que pode estar aqui com a gente semana que vem, se prepare. E não só para estar no sábado, né, mas também para poder participar da nossa Experience 2020, que começa essa semana próxima agora, na quinta-feira. Quinta-feira e sexta-feira será totalmente online. E no sábado à noite nós voltamos, né, encerramos o Experience, mas com o retorno do nosso culto presencial. Nós estamos muito felizes, galera, muito animado. Eu mesmo estou muito animado de poder retornar o Inova presencial, de poder ver alguns de vocês que faz muito tempo que eu não vejo, e tenho certeza que vai ser uma bênção, tenho certeza que vai ser massa demais, e conto aí com as orações de vocês, conto quais vocês estão se preparando para esse retorno, pedindo que Deus realmente nos abençoe, que seja um tempo legal, e também não só a nossa volta, né, mas toda a programação aí do Experience 2020. Outro aviso importante que eu queria deixar aí para vocês é que nós, o Inova Geração, nós fizemos o nosso número do WhatsApp. Na verdade, essa questão do número é um negócio que a gente, desde o início do ano, nós estávamos pensando, mas foi que a gente foi deixando, mas graças a Deus, aí nas últimas semanas, nós conseguimos criar um número de WhatsApp para a galera do Inova Geração. Então você que faz parte do Inova Geração, nós lá no perfil do Instagram do Inova Geração, a nossa bio ali, tem um link que você pode clicar lá e direcionar para o WhatsApp, e ali você automaticamente tem o nosso número. Mas para você ainda que talvez tenha essa dificuldade de até ir lá, nós vamos jogar aí no nosso, aqui na tela mesmo, o nosso número, que é 14 99783 3859. Nós queremos investir nesse número, inclusive as nossas divulgações, quando a gente for compartilhar alguma coisa, inclusive as nossas programações, né, do nosso dia a dia, nós queremos usar também esse canal aí do WhatsApp, continuar usando o Instagram, mas também o WhatsApp. Então, escreva ali acesse o link ali da nossa bio, ou copie o número aí que vai estar no telão. A gente vai colocar aqui na descrição do vídeo também, e manda uma mensagem para nós, pelo menos para a gente gravar o seu número ali, o seu nome, e você ficar por dentro de todas as programações do Inova Geração. E hoje, encerrando a nossa programação totalmente online, nós encerraremos também nossa série de mensagens que nós começamos há 2 semanas atrás, chamada Protesto. Eu não sei se você que está nos assistindo aí acompanhou toda ela, hoje vai ser a terceira e última bate-papo dessa série chamada Protesto. Caso você não assistiu nenhuma, acesse o nosso canal da Igreja Batista também, e você vai ver ali Protesto parte 1, Protesto parte 2. O primeiro bate-papo foi com o pastor Paulo e o segundo com o pastor Renato. Os dois bate-papos foram muito legais, e hoje nós encerraremos falando sobre as últimas 2 solas da Reforma Protestante nessa série chamada Protesto. Pois bem, galera, então hoje encerrando nossa série chamada Protesto, eu tenho a alegria de me acompanhar aqui, né, de ter comigo aqui hoje nesse bate-papo, ele que já participou também das nossas programações online aí nesse período de pandemia, nosso querido pastor Fernando. Boa noite, pastor Fernando. Boa noite, Cássio. Boa noite, pessoal aí do Inova, todos vocês que estão nos acompanhando. É um enorme prazer poder estar aqui, tantas vezes acompanhando aí
online, sempre recebendo aqui os cumprimentos do Cássio, do Dudu, enfim, né? Sempre dizendo, ó, o pastor Fernando está nos acompanhando. Agora eu tô aqui, ó. Tô no próprio sábado à noite participando com vocês desse momento tão especial. Se fosse para dar um prêmio para alguém que participou de quase todas, na verdade ele só não participou quando ele não estava aqui em Tupã, algum compromisso mesmo, esse alguém deveria ser o pastor Fernando, porque realmente ele esteve com a gente aí em quase todas as programações do Inova. E isso é muito legal, é um motivo de sempre nos encorajar. Inclusive com o TikTok. Inclusive com o TikTok. Galera, quem lembra do TikTok aí, quem sabe a gente não pode voltar... Não, melhor não. Ô, Cássio, deixa eu te falar. Vocês pediram, eu fiz 2. Mas eu fiquei com o 3º gravado, acredita? Já tem uma... Eu não sei se eu apaguei, mas eu fiz 3. Aí, ó, mas eu fiquei aquilo ali, deixa aqui, talvez um dia apareça aí uma necessidade. Aí, ó. Vai que a minha fase de TikTok passou, mas... Vai que surge um novo desafio, né? Parte 2 do desafio do TikTok aí. É uma boa, galera. Vamos pensar melhor nisso, principalmente porque tem alguns aí que a gente queria que eles fizessem e nós não tivemos a oportunidade de desafiá-los. Quem sabe aí numa segunda parte a gente não venha com esse desafio do TikTok. Mas legal, pastor Fernando. Só lembrando você aí que está nos assistindo, hoje nós vamos falar então das das 2 últimas solas. Nós já falamos aqui que a Reforma Protestante ela tem como base 5 solas, que é a sola fide, somente a fé, sola escritura, que é somente as escrituras, solus Christus, que é somente Cristos, e hoje nós vamos falar do sola gratias e soli deo gloria. Ou seja, de falar português claro aqui, somente a graça e somente a Deus toda a glória. E para iniciarmos aqui com o pastor Fernando, já logo de cara, pastor Fernando, o que seria esse sola gratia, ou somente a graça? Não sei como você prefere pronunciar aí. Muito bem, sola gratia é somente pela graça, ou seja, a salvação é somente pela graça, ou seja, os reformadores, especialmente Martinho Lutero, né, como já foi falado aí no primeiro protesto, tivemos outros nomes, inclusive antes de Martinho Lutero, mas com as teses que Martinho Lutero levantou e que nós usamos aí a data de 31 de outubro como lembrança então da reforma, uma delas foi sola gratia, ou seja, a salvação é somente pela graça. Esse é o significado da expressão latina. Legal. E pastor Fernando, quando os reformadores tiveram aí pensando aí nessas 5 solas e especificamente esse sola gratia, o que eles queriam combater ao dizer, né, que somente a graça? O que é somente pela graça? E o que eles estavam ali combatendo, defendendo quando eles levantaram uma dessas solas aí? Deixa-me ler um versículo que é bem conhecido, já foi citado também nessa série aqui, que é Efésios 2, versículos 8 e 9, que dizem assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Quando foi falado sobre sola fide, foi enfatizado que a salvação é somente pela fé. E nesse mesmo texto a gente pode ver que temos também a ênfase no somente pela graça, ou seja, vocês são salvos pela graça. Então, o que os reformadores estavam enfatizando? Eles estavam enfatizando que a salvação, ela é um presente, ela é uma dádiva de Deus. Ou seja, não há mérito algum naquela pessoa que foi alvo ou que é alvo da salvação. Então, o sola fide nos faz lembrar que nós não somos salvos por obras. Até o próprio texto aqui de Efésios 2, 8 e 9 enfatiza isso. Mas o sola gratia, ou somente pela graça, enfatiza que não há mérito naquele que é salvo. Então, nós não podemos fazer nada para conseguir a salvação, não é possível comprá-la, não é possível comprar as indulgências para ter então seu cantinho já no céu, coisa que aconteceu lá no passado, mas que hoje em dia, nesse meio evangélico, até tem coisa muito parecida, quer dizer, quanto mais você dá em dinheiro e bem, você parece que garante bênçãos. Não,
Nós não podemos fazer obra alguma para conseguir salvação. Mas, da mesma forma, somente pela graça enfatiza que não há mérito na pessoa salva. Então, o que os reformadores estavam destacando? Que se você é um salvo, você não é salvo por algo que você fez ou por algum merecimento que você tenha. Simplesmente graça. Deus foi bondoso. Por exemplo, a gente pode lembrar que misericórdia, como alguns dizem, misericórdia é Deus não nos dar o que nós merecemos. Merecemos condenação, merecemos o inferno, mas Deus não nos dá, porque Ele é misericordioso. E quando a gente fala de graça, Deus nos dá o que nós não merecemos. Nós não temos mérito algum, então Ele nos dá a salvação, e a salvação não é porque eu sou bonzinho, ou porque Ele achava que eu ia ser bonzinho um dia, ou porque eu tratava bem as pessoas. Não, simplesmente dádiva. É um presente de Deus. Salvação pela graça, então enfatiza que o salvo, ele não tem mérito para ser salvo. Legal. Isso é interessante, né, pastor Fernando? Porque quando a gente olha para a história da Reforma Protestante, os próprios reformadores, eles debateram uma igreja, né, a Igreja Romana, a Igreja Católica Romana, e uma da ênfase que a Igreja Católica Romana naquela época dava, eles acreditavam até que Jesus salvava, mas um dos problemas que eles defendiam ali é que você precisa de Jesus, mas você precisa de algo a mais, né? E até trazendo aqui para os nossos dias, existem várias igrejas aí que têm pregado essa salvação, entre aspas, em Jesus, mas é um Jesus que você precisa de Jesus, mas precisa de outras coisas também, né? Jesus não é suficiente. Uhum. E é interessante porque uma das solas grátis, ele vem mostrar para nós que não existe nada, né, fora de Jesus, não existe nada em você, né? Não é o que você faz, né? Como você já bem colocou aí, né? É graça de Deus e Ele dá para aquele que Ele escolhe e não é o que a gente faz, né? Isso é muito legal. Uhum. Na verdade também, a gente poderia lembrar que até nos tempos bíblicos, no primeiro século, nós já tínhamos um pouco desse problema. Com os Gálatas, por exemplo. Os Gálatas estavam tendo um pensamento de que, além de crer em Jesus, era necessário, no caso específico ali, escrevendo aos Gálatas, Paulo vai combater a ideia de que era necessário também obedecer à lei. E ali nós temos os chamados judaizantes, porque eram convertidos, criam em Cristo, mas ainda achavam que era necessário guardar alguns aspectos da lei. De forma bem parecida com o que os reformadores combateram e com muitas igrejas hoje ainda. Você é salvo por Jesus, mas você tem que fazer isso, fazer aquilo. Não. Olha o que diz Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e estão afastados, precisam da glória de Deus. Sendo justificados, versículo 24, gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, todos são pecadores, não há mérito algum em um pecador. Nenhum mérito. Mas, nós fomos justificados pagando alguma coisa? Não. Fomos justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Somente pela graça. Não há mérito algum em nós. Não temos o que fazer. Não há nada de bom em nós. Deus não viu que eu era uma pessoa boa para me salvar. Deus não viu que você era uma pessoa boa. Deus não viu ninguém como pessoa boa. Ele simplesmente derramou a graça. Não há mérito naquele que é salvo. Isso é precioso, porque a gente tira o olhar de nós e focamos o olhar em Deus. Porque Ele é que é maravilhoso e não nós que merecíamos alguma coisa, né? Conseguimos alcançar alguma coisa, né? E pastor Fernando, pensando nisso, né? E uma das indagações que normalmente acontece quando nós trabalhamos esse assunto, né, de que salvação é pela graça, não existe nada em mim, né, não existe nada que eu possa fazer para alcançá-la. Só que quando nós olhamos para as escrituras falam que o crente ele precisa
agir de determinadas formas, né? Ele precisa fazer boas obras. E o que eu quero perguntar em relação a isso, né? Porque algumas pessoas vão indagar o seguinte: ah, então tá bom. Já que eu não sou salvo por aquilo que eu faço, por que então depois que eu sou salvo eu preciso continuar fazendo alguma coisa, né? Então, se não há nada que eu consiga fazer para alcançar essa salvação, se é Deus que me dá pela graça, por que que no meu dia a dia eu sou obrigado, eu tenho que fazer determinadas coisas? Como que a gente responde à indagação dessa pessoa? Exatamente. O próprio texto de Efésios 2, 8 e 9 e 10 traz a resposta. Porque o 8 e 9 nós já lemos, mas o 10 fala assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Somos salvos pela graça, não há mérito em nós não podemos dar nada para Deus, somente pela fé, porém, nós fomos salvos para fazermos boas obras. Deus nos salvou para nós expressarmos louvor a Ele. E isso vai nos levar ao outro solo, né? Mas Ele nos salvou para nós vivermos, para representarmos o nome dEle aqui neste mundo, fazendo boas obras. Então, é nosso dever fazer boas obras, não para obter salvação, não para obter algum mérito. Veja bem, eu não posso pensar em fazer coisas boas, pensando assim, eu fazendo coisas boas, Deus vai me abençoar mais. E esse é um pensamento cristão contemporâneo. Muita gente pensa assim, sabe? Eu vou levantar para orar de madrugada. Gente, se você quer orar de madrugada, você pode orar de madrugada, mas não veja isso como algo que vai fazer você conseguir algo mais de Deus, porque senão seria uma obra, não seria por graça. Você quer orar de madrugada? Amém, ore de madrugada. Mas não force outra pessoa a orar de madrugada, porque você está passando uma ideia de legalismo. Eu vou orar no monte. Vou orar no monte para quê? Né? Vai se tornar mais espiritual porque está lá. Então você está pensando em conseguir coisas pelo seu esforço. E salvação é pela graça. Agora, você vai expressar sua gratidão a Deus por meio das suas obras. Você é grato. Então você vai ser um bom filho, honrando teu pai, obedecendo a sua mãe. Você vai ser um bom crente, lendo as Escrituras, porque você é salvo pela graça, mas você quer conhecer mais esse Deus que te salvou. Você quer abençoar outras pessoas com seus favores, com seus gestos, com suas habilidades e talentos, mas é expressão de gratidão. Somente. Não é porque você está tentando conseguir algum mérito de Deus, né? Ou ganhar alguma coisa a mais de Deus. É gratidão, é louvor. Legal. E até você mencionou isso aí, pastor Fernando, essa semana eu tive contato com algumas pessoas e surgiu um assunto sobre essa questão de... O papo deles assim foi o seguinte: nós vamos chegar no céu, nós vamos ser surpreendidos com tantas pessoas que vão estar lá, que a gente nem imagina. Mas qual que era o ponto dessas pessoas? É que ele falava que nós, evangélicos, né, a gente tem a tendência de julgar muitas pessoas, né, do tipo, salvação é só por meio de Jesus, por meio da graça, né, Jesus. Mas ele falou assim, mas quando a gente olha para outras igrejas aí fora, e ele citou várias igrejas aí, eu não vou citar o nome aqui, mas ele citou várias igrejas aí do nosso convívio aqui como sociedade, que existe pessoas lá que fazem várias coisas, várias obras, obras até que, na opinião deles, assim, que louváveis. E ele falava assim, mas como que uma pessoa dessa a gente vai falar que não vai ser salva? Sendo que quando a gente olha para ela, é uma pessoa que frequenta uma igreja devota, né? Que vai lá e tal. Às vezes ela não acredita em Jesus, foi até a colocação dele. Às vezes não coloca, mas ele faz boas obras, ajuda as pessoas, ajuda até mais do que muito crente. E isso aí eu até concordo com eles, né? Mas o ponto dele era justamente esse, tipo, existe pessoas lá fora que talvez não acreditam assim no Jesus igual nós estamos enfatizando aqui,
mas que pode ser salva, porque quando a gente olha para a vida deles, é uma vida assim de obras louvável, né, de pessoas que têm um caráter irrepreensível, assim, né, diante da sociedade, faz tudo certinho, não rouba, não mata ninguém, e frequenta a igreja, e ajuda os pobres, ajuda os necessitados. O que a gente fala para um cara desse? Eu falo para um cara Bate a desse o Bíblia seguinte, na cabeça dele. leia a Bíblia, né? Leia a Bíblia. Foi a Porque, vontade que eu tive de veja fazer, bem, pegar a Bíblia e dar na todos cabeça. esses solas, eles são interligados, certo? Então, sola fide, somente pela fé. Nós já falamos sobre isso. Não há como obter salvação por obras. A pessoa mais boazinha que você conhece não será salva, porque não são obras que vão salvar. Ela pode ser rica, milionária e fazer várias doações para ONGs, instituições beneficentes. Ela pode deixar até todo o seu dinheiro aqui como uma doação. Isso não vai levar ninguém aos céus, porque o céu não se compra. Ela pode ser muito gentil com pessoas. Não é indulgência, né? Não é indulgência, não vai conseguir comprar. É só pela fé. Mas é uma fé em quem? Em Jesus. Somente pela fé em Jesus. Salvação é só pela fé em Jesus. É por isso que o outro sola Christus. Somente por Cristo. Olha o que diz Atos 4:12. Não há salvação. Está bem claro, né? Não há salvação em nenhum outro. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Cristo é o único nome para nós obtermos salvação. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Não aquele outro, sei lá, Deus com letra minúscula, ou aquele santo, ou aquele homem bom. Não, somente por Cristo. E o próprio Senhor Jesus também disse em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, baseado no somente pela Escritura, nós sabemos que somente por Cristo, somente pessoas com fé em Jesus, sem mérito algum, serão salvas. Legal. A vontade que eu tive era de bater a Bíblia na cabeça dele mesmo. E Agora, eu acho que é bom lembrar assim, que a gente percebe que existe pessoas com gestos bondosos nesse mundo, por graça geral de Deus, né, sobre os homens. Agora, qual é a motivação? Você não sabe. Eu não sei. Aí eu acho que isso cabe mais no Sola Deo Glória. sim. Mas as motivações podem ser diversas. Se eu estiver desejando aplausos, eu não estou fazendo nada para a glória de Deus. Não, legal. Foi muito legal mesmo. E a percepção que eu tive, né, dessa conversa ali, foi uma conversa até meio tensa ali, né? É que a necessidade que nós temos de continuar pregando essas verdades, né? Às vezes a gente tem a tendência de achar que, será que estou sendo repetitivo? Não, nós não estamos sendo repetitivos, porque o evangelho precisa ser pregado. Tenho certeza que alguns dos que estão do outro lado da tela talvez tenham uma certa dificuldade de entender isso aí, de, né, compreender. Então, necessidade de pregar o evangelho e de estudar o evangelho também, né? Porque você vê que as pessoas estão muito confusas, né? Muito confusa. Mas, pastor Fernando, continuando aqui o nosso tempo, o que vem então a ser agora, partindo para o nosso último sola aí, né? O Soli Deo Gloria. O que significa esse Soli? Muito bem. Soli Deo Glória é somente a Deus a glória. E eu gosto muito de um texto que nos ajuda a pensar sobre isso, que é 1 Coríntios 10:31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Somente a Deus a glória. Esse é o significado de Sola Deo Glória. Somente a Deus a glória. Legal. Pastor Fernando, quando a gente fala, né, nós temos o costume de dizer aqui em quase todas as pregações, quando a gente está conversando, aconselhando alguma pessoa, seja ela jovem, mais velho, nós costumamos, né, enfatizar de que a pessoa precisa viver para a glória de Deus, né? A gente enfatiza que os jovens e adolescentes que estão nos assistindo agora, eles precisam viver para a glória de Deus.
Mas eu percebo que algumas pessoas têm dificuldade de entender isso na prática. Porque quando a gente vê, todo mundo, não, eu quero viver para a glória de Deus, né? Levanta a mão, às vezes faz até uma oração sincera, Deus, eu quero viver para a glória do Senhor. Mas quando a gente olha no dia a dia, as pessoas têm uma certa dificuldade de praticar esse viver para a glória de Deus. Eu queria agora, né, de conselho pastoral aí, trazendo para nós assim alguns exemplos do que seria então nós vivermos para a glória de Deus, pensando principalmente no jovem adolescente, que é o público-alvo nosso do Inova Geração. É verdade. Muita gente fala, eu quero viver para a glória de Deus. E às vezes o glória de Deus se torna um igrejês, né? Assim, Tá na igreja e viver para a glória de Deus, né? Ah, é para glória, glória. Até grita glória, né? Né? Dependendo do contexto aí, glória, glória. Mas o que é? Acho que de uma maneira bem simples, nós podemos dizer que viver para a glória de Deus é viver para o agrado de Deus. É agradar a Deus. Um outro aspecto importante de se lembrar aqui é que quem vive para agradar a Deus, ele nega a si mesmo. Porque ele não visa agradar a si mesmo. Ele não visa agradar ou viver para a sua própria glória. Ele vive para agradar a Deus. Então, entenda bem isso. Viver para a glória de Deus é viver para agradar a Deus. E não tem como viver para a glória de Deus sem passar por essa experiência do negar a si mesmo. Quem não nega a si mesmo não consegue viver para a glória de Deus. É impossível. Então vamos pensar aqui algumas questões bem práticas. Por exemplo, nós temos uma ordem bíblica clara. É a principal ordem para jovens. O que Deus quer de um jovem? O que Deus quer de um rapaz, de uma moça, de um solteiro, de uma solteira? A resposta é uma só. Viver para a glória dele, expressando isso em obediência de alguns mandamentos, mas principalmente o obedecer e honrar pai e mãe. Não tem responsabilidade maior de um solteiro, de uma solteira, do que obedecer pai e mãe e honrar pai e mãe. Então, como é que um jovem pode dizer que vive para a glória de Deus? Ou canta para a glória de Deus? Se você vai perguntar para o pai dele, para a mãe dele, como é que é lá em casa, é o caos. Desobediência. Desobediência é algo sério. Em Romanos capítulo 1, desobediência é colocada numa lista, desobediência aos pais é colocada numa lista de tantos outros pecados. E também, 2 Timóteo 3, em meio de tantos outros pecados, também tem desobediente aos pais, implacáveis, caluniadores, blasfemos. Então, viver para a glória de Deus de forma bem prática. Eu vou obedecer meu pai e minha mãe, porque assim eu agrado a Deus. E podemos pensar mais. Os estudos. Estudar. Estudar é uma maneira de dar glórias a Deus. Quando você estuda, você não deve estudar para conseguir o presente que o seu pai te prometeu no fim do ano. Você deve estudar porque você tem essa obrigação de fazer isso para glorificar a Deus, impressionando, no bom sentido, os seus professores, trazendo uma alegria para os seus pais e mostrando que você, por ser crente, você tem uma fé que influencia o seu dia a dia. E você está fazendo isso para quê? Para glorificar a Deus, sem receber nada em troca. Então, um outro aspecto importante aqui é entender que quando você vive para a glória de Deus, você não vive para receber algo. Você faz para abençoar pessoas, para glorificar a Deus, sem querer nada em troca. Legal, legal. Você que está nos assistindo aí, para quem você está vivendo? Você é alguém que pode dizer com toda certeza que está vivendo para a glória de Deus? Como o pastor Fernando bem mencionou, você é alguém que está renunciando a si mesmo para viver para alguém muito maior do que você, para glorificá-lo, para exaltá-lo, para que tudo que você faça, os méritos seja dele e não seu. Uma boa pergunta para você pensar e refletir aí. Pastor Fernando, já partindo aqui quase para o final do nosso tempo aqui, quando a gente pensa aí, e aqui não só nessas duas solas que nós mencionamos, mas 5 solas que a Reforma Protestante, os pilares aí da Reforma Protestante, o senhor acha que essas verdades que essas solas defendem, elas são aplicáveis para os nossos dias de hoje? São verdades que, por mais que fazem mais de 500 anos que aconteceram, né?
quando a gente pensa no nosso contexto aqui, não só mundial, né, o contexto da igreja mundialmente falando, mas Brasil, Tupã, nossa galera aqui, você acha que essas verdades são aplicáveis ainda para os nossos dias? Com toda certeza, são aplicáveis. É bom lembrar que, apesar da sistematização na reforma, são verdades desde o primeiro século. Né? Verdades bíblicas. Né? Verdades bíblicas, neotestamentárias principalmente. Mas, enfim, e são totalmente aplicáveis. Por exemplo, vou pegar aqui o último sola que a gente falou, Sola Deo Gloria. Sebastian Bach, o famoso compositor dos anos 1700, ele é conhecido até hoje, ele é estudado até hoje. São peças musicais incríveis. Sabe como é que ele terminava as obras? Ele assinava com "A Deus a glória". A partitura de Bach terminava ele assinando "A Deus a glória". Olha o que isso pode fazer conosco. Nós devemos fazer tudo da melhor maneira possível. Tudo, inclusive em casa, ajudando numa atividade doméstica. Você vai arrumar o seu quarto? Faça o melhor. Você vai estudar? Faça o melhor. E é como se você estivesse assinando a cada obra que você realiza, "A Deus a glória". Eu não quero receber algo dos meus pais, eu não quero receber aplausos, eu não quero receber reconhecimentos, eu quero dar a Deus a glória, fazendo o melhor que eu posso. Totalmente aplicável para os dias de hoje. Você pode realizar uma obra na igreja, você pode participar do Inova, e a sua participação, "A Deus a glória". Totalmente aplicável. Você pode estar assistindo um culto, assinando "A Deus a glória". Aí todas as demais solas também. Eu sou salvo pela graça. Eu não tenho mérito algum. Senhor, obrigado. Eu não sei o que o Senhor viu em mim. Eu lembro de sumiu o nome aqui agora, mas ele era um traficante de escravos de século passado aí. E quando ele foi salvo, John Newton, ele escreve então aquele hino da maravilhosa graça. Porque ele entendeu que ele fez tanto mal a pessoas, prejudicou tanta gente, tantas famílias, e agora salvo só pela graça, maravilhosa graça. Se você não enxergar a sua vida de pecado, você não vai engrandecer a Deus. Isso é válido para hoje. E mais, nos ajuda até a vencer desânimos, nos ajuda a vencer depressões, porque quando eu olho para quem eu era e entendo que Deus me alcançou, o que eu preciso mais nesse mundo? Eu não preciso de mais nada, só graça. Só graça. E salvo por Cristo. Hoje eu tenho o privilégio de poder confessar Jesus. Não tem outro meio de salvação. Não é o que eu faço, um gesto bondoso, mas eu creio em Jesus. Aqueles que invocam o seu nome, Romanos capítulo 10, que creem que ele morreu e ressuscitou dentre os mortos, esses são salvos, é por Cristo. Então, ter essa convicção de salvação é privilégio. Fé, eu não tenho que fazer nada. Eu só tenho que expressar minha gratidão, mas é fé em Cristo. E outra, eu tenho a palavra. Eu posso conhecer meu Deus. Então eu vou pegar a Bíblia, vou estudá-la, vou conhecer mais. Então, eu acho que eu mencionei todos. Mencionou. Foram todos, mas é prático. Né? Dá para viver assim. Então, meu jovem, rapaz, moça, eu sei que a gente vive em dias que falta isso, assim, às vezes apelo, sabe? Apelo missionário. Por exemplo, você pode viver para a glória de Deus, até de tempo integral. Não deixe de considerar que Deus possa estar te chamando para fazer um seminário, para ser um pastor em tempo integral, para ser uma missionária, para estar no campo. Outras profissões você também pode ter e servir ao Senhor, mas sabe, eu sou grato a Deus pelo Mateus Schiavon, que está fazendo o CLD este ano, a Jordana, que está fazendo o CLD este ano. Considere essas coisas na sua vida, de viver para a glória de Deus intensamente. Agora,
Não estou dizendo que é só quem está no tempo integral, no ministério em tempo integral, mas com certeza eu me sinto agraciado por Deus, poder cuidar de pessoas, pregar, ensinar, fazendo para a glória de Deus. Mas Deus vai me dar mais graça ainda se minha filha casar com um pastor e se meu filho se tornar um pastor. Eu quero todo mundo vivendo para a glória de Deus. Agora, se não for assim, né, que Deus seja glorificado de outras formas. Lelo. Ai, ai. Legal, pastor Fernando, legal. Eu acho que você meio que já encerrou com um conselho aí, mas eu vou enfatizar, porque caso às vezes você quer mencionar algo a mais, né? Como de costume, né, nós terminamos o nosso tempo aqui, sempre pedindo para o entrevistado dar um conselho final para quem está nos assistindo. Baseado em tudo que falamos aqui, conselho final, pastor Fernando, para essa galera que está nos assistindo aí, que está do outro lado da tela. Poderiam ser vários, né? Mas pensando no encerramento da série, se você não conhecia os solas, né, esses somente pela graça, pela fé, Cristo, Escritura, somente a Deus a glória, se aprofunde nisso, né? Reflita, volta aí nos outros vídeos, pensa um pouquinho sobre isso, louve a Deus, por você agora entender um pouco mais dessa doutrina. Talvez alguém poderia pensar, será que eu posso ser um reformador hoje? Não, você não precisa. Você pode conhecer a verdade. Você, hoje, nessa variedade de igrejas que existem, né? Você tem, pela graça de Deus, sabedoria e discernimento para entender uma igreja, conhecer uma igreja que prega a palavra. E é lógico que a gente está defendendo o que a gente faz aqui. Que você sabe aqui, justamente esses solas estão presentes. Se aprofunde nisso. Se você já conhecia, vá mais adiante. Se aprofunde mais conhecimento bíblico. Leia mais sua Bíblia. Torne isso prático. Você crê que somente a Escritura que vai dar a você conhecimento de Deus? Leia mais. E eu enfatizo, porque eu poderia destacar vários, mas viva intensamente para a glória de Deus. Negue a si mesmo. Negue a si mesmo, viva para a glória de Deus. Um exemplo bem prático. Se você se ira contra alguém, você não está vivendo para a glória de Deus. Porque a sua ira demonstra que você está visando algo seu. Quando você sofre até algo de alguém, um modo de falar pesado, grosseiro, mas você lembra de viver para a glória de Deus, você vai pensar assim, eu não tenho que me defender. Eu quero viver para a glória de Deus. Então eu vou responder como Deus realmente quer que eu responda. E eu quero dar palavras que vão glorificar a Deus. Eu quero ter atitude que glorifique a Deus. Então, jovens, vivam cada um dos seus dias para a glória de Deus. Por Ele e para Ele. Amém. Amém, pastor Fernando. Muito obrigado mais uma vez por poder participar aqui do nosso bate-papo, encerrando essa série. Espero que tenha abençoado a sua vida. A gente já mencionou aqui, caso você não tenha assistido ou perdeu algum dos nossos bate-papo, corre lá no nosso canal, procure lá e escute os outros bate-papos para ficar, né, por dentro de tudo que rolou aqui. Mas muito obrigado, pastor Fernando. Muito obrigado você que nos acompanhou aí mais uma vez nessa programação online. Lembrando que semana que vem nós voltamos com tudo, animados para o encerramento do nosso Experience. E eu quero encerrar esse nosso tempo orando e agradecendo a Deus mais uma vez por Ele nos abençoar aqui por meio dessa programação. Me acompanhe nessa oração. Deus, muito obrigado mais uma vez, porque o Senhor é bom. Muito obrigado porque o Senhor, durante a história, o Senhor tem levantado pessoas para reformar a igreja, reformar o que precisa ser mudado, principalmente na questão do evangelho puro e verdadeiro. Tantos homens do passado que o Senhor levantou para pregar a Tua palavra, para mexer, para mudar, para revolucionar uma sociedade, um país, uma nação. E quando nós olhamos para a história da reforma protestante, nós vemos isso de maneira muito nítida. Tantos homens que foram ousados por meio do Senhor, por meio da força que vem do Senhor, para trazer essas verdades que estão na Tua palavra. Muito obrigado pelo pastor Paulo, pelo pastor Renato, pelo pastor Fernando, que por meio dos seus conhecimentos puderam, de maneira aqui bem dinâmica, leve, trazer um pouco de história para essa galera
Mas o nosso objetivo principal, Deus, o Senhor sabe que é mostrar o que foi feito para que isso nos incentive a viver o verdadeiro evangelho hoje também, assim como esses homens do passado viveram e lutaram para viver. Nós vivemos numa sociedade que precisa do Senhor, uma sociedade que precisa de uma reforma, de uma igreja que precisa de uma reforma. Tantas igrejas aí que têm pregado besteira, que têm pregado bobagem, mentiras. E nós precisamos nos levantar, Deus, para defender o que a palavra do Senhor fala. Mas isso é muito importante para nós estudarmos a história, para sabermos lidar com o nosso presente hoje. Mas Deus, nos ajude mais do que qualquer coisa, a amar mais Tua Palavra, a estudar mais Tua Palavra, a olhar mais para Jesus, a entender o que realmente é fé, o que realmente é viver para a Tua glória, o que realmente é confiar somente em Jesus, entender a graça, todos esses pilares que nós conversamos aqui, nos ajude a entender isso e a viver, avaliando o nosso coração, avaliando como nós estamos vivendo, como cada jovem que está do outro lado está vivendo. Nos capacite, Deus. Nós queremos ser um grupo de jovens e adolescentes que realmente, assim como a galera da Reforma Protestante defendia, pessoas que são apaixonados pela Tua Palavra. Se precisam, nós queremos morrer por ela, Deus, para defender o que ela diz. Mas para isso, Deus, nos dê força, nos dê coragem, nos dê mais paixão por Jesus e paixão pela palavra de Jesus. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado porque o Senhor é bom e o Senhor tem cuidado de nós. Abençoe cada um que está do outro lado. Abençoe cada pessoa que vai ouvir esse bate-papo aqui. E continue conosco, Deus. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Galera, muito bom estar com vocês e esperamos você aqui, dia 24, para o nosso encerramento do Experience 2020. Valeu!